A missão Eclésia nasceu do anseio alegre de participar da missão de Deus. Por missão, nós entendemos que devemos mobilizar pessoas, treiná-las e promover experiências de curto prazo no campo missionário. O minicurso do Chamado ao Campo tem como objetivo preparar novos obreiros ao campo missionário, por meio de temáticas relevantes, atuais e abordagens práticas. O minicurso dá bases sólidas para o cumprimento da ordenança de Cristo e para o avanço do reino. Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Esta aula, ela é fundamental para a compreensão de todo o nosso programa neste curso, porque essa aula, ela quer entender o que é a missão de Deus, tá certo? Esse conceito, irmãos, é um conceito muito importante para o nosso movimento aqui no Eclésia, tá certo? E de modo geral, eu acho que esse conceito devia ser um conceito absolvido por toda a iniciativa cristã, uma vez que nós temos trabalhado uma perspectiva monergística da obra missionária, de tal forma que a missão não é motivada primeiramente para a salvação daqueles que estão sendo perdidos, embora haja o lugar de busca do perdido, haja o lugar para a compaixão, mas primariamente a força motriz da obra missionária é o desejo da glória de Deus sendo espalhado em todos os lugares da terra. Desta feita, missão não é algo que nós fazemos primariamente. Missões, ou a missão, é algo que Deus está fazendo por amor do seu próprio nome. Como disse Jonathan Edwards, antes de Deus amar o mundo, antes de Deus amar o perdido, ele amou primariamente a si mesmo. Portanto, o amor de Deus é primariamente o amor a si mesmo. Então, o que é a missão de Deus? A missão de Deus, como nós já temos falado, você deve ter ouvido em algum lugar, é a iniciativa de Deus que acontece e se desenvolve na história em busca da restauração com caráter redentivo em Cristo Jesus de toda a ordem criada. Então Deus, sendo criador e revelador e agindo como tal, é a origem e o fundamento de toda a missão. Então é Ele quem decide estabelecer o seu reino salvífico. Para isso, Deus escolhe pessoas. Ele escolhe um povo para enviá-lo a todos os povos a fim de realizar a sua missão. Portanto, a missão nunca foi sobre a proeminência dos missionários. Antes, a missão sempre foi uma iniciativa primária de Deus. Então, quem é esse Deus? Em Êxodo capítulo 4, ele diz que ele é o que é. Deus é Deus. Ele é o Deus absolutamente soberano. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. E todos os povos da terra são nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos do céu e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à mão desse Deus poderoso. Ele tem a sua vontade como principal fator que move a história. Isaías capítulo 49, versículo 9 e 10 diz assim: eu sou Deus e não há nenhum outro Deus. Eu sou Deus e não há outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim dos tempos, desde os tempos remotos, e o que ainda virá. Digo, o meu propósito permanecerá de pé, e assim diz o Senhor: farei tudo o que me agrada. Salmo 115, versículo 3, diz assim: o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe agrada. Salmo 33, versículo 10 e 11, o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos dos seus corações em toda a geração. Esse é o nosso Deus, esse Deus grande, esse Deus do totalmente outro, né? Como os teólogos falaram,
esse Deus de Deus, luz de luz, né? Esse Deus autocriado, né? Autogerado eternamente, para usar a linguagem dos concílios da época da antiguidade. Agora, qual é a vontade desse Deus? Em Abacuque, capítulo 2, versículo 14, nós temos a informação que o profeta nos dá, que a vontade de Deus é que a terra se encha do conhecimento da sua glória, assim como as águas cobrem o mar. Números capítulo 14, versículo 21, Moisés diz que a glória do Senhor enche toda a terra. Deus tem o direito, o poder e sabedoria para fazer tudo o que o deixa feliz. Deus faz todas as coisas cooperarem para a sua glória. A glória de Deus é a sua bondade. Em Êxodo, capítulo 33, versículo 18 e 19, nós temos o seguinte trecho. Então disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Daniel Fuller diz, ao encher a terra com a sua glória, Deus concede a bondade suprema às pessoas feitas à sua imagem e semelhança, partilhando com elas toda a alegria que ele tem em si mesmo. Portanto, irmãos, o movimento de Deus é de partilhar toda a alegria que ele tem em si mesmo para a própria glória do seu nome, tá certo? Irmãos, e aí a gente percebe esse Deus agindo já no Gênesis, no capítulo 3, quando o homem peca, Adão então é seduzido, né, e Eva são seduzidos pela serpente, que os engana e os faz comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e naquela circunstância, Adão e Eva se tornam os primeiros povos perdidos da terra. E como tal, eles precisam da mensagem de salvação, da mensagem de restauração, da mensagem que a bondade do Senhor irá lhes alcançar, e então eles terão sua rebeldia perdoada e o seu estado restaurado. Mas não tinha quem enviasse. Mas não tinha um casal, um missionário, uma outra pessoa para fazer essa obra. E Deus, então, não tendo a quem enviar, ele mesmo saiu do seu trono de majestade e glória, e como primeiro missionário, ele foi em direção a Adão e Eva para anunciar a mensagem do Evangelho. Naquela ocasião, a mensagem do Evangelho dizia respeito à promessa que Deus fez ao casal, que o descendente da mulher iria vir futuramente esmagar a cabeça da serpente, e então a serpente morderia o seu calcanhar. Essa iniciativa de Deus, ela não acontece somente em Gênesis 3. Em Gênesis capítulo 12, nós também vemos Deus chamando Abraão, e por chamar Abraão, ele o convida, o convoca a ser uma bênção para todos os povos. Deus então chama Abraão, e a única coisa que Abraão tem que fazer é sair da sua casa, do meio da sua parentela, e lá no texto que você vai lembrar, Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, Deus está fazendo tudo em Abraão. É importante que você perceba, lá naquela passagem, que não é Abraão que está se abençoando, não é Abraão que está fazendo o seu nome grande, não é Abraão que está abençoando as nações. É Deus que está derramando a sua bênção sobre Abraão, para que a partir de Abraão as nações possam ser alcançadas. Gosto muito quando o Walter Kaiser Jr., ele afirma que esse chamado para Abraão ser uma bênção é a grande comissão do Antigo Testamento. Então o Senhor diz, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, eu te abençoarei, te agradecerei o nome, farei de tu uma grande nação, seja você uma bênção. Este imperativo é um convite para Abraão, para ir aos povos, e então ele ser uma bênção para os povos. Mas à medida que os povos também olham para Abraão e percebem em Abraão uma pessoa abençoada, então eles começam a reconhecer a grandeza, o poder e a fama
do grande Deus. Do grande Deus. Este ato vai acontecer na vida dos patriarcas, mas sobretudo na narrativa do Êxodo, nós também conseguimos perceber Deus se movendo em missões. Primeiro, por chamar Moisés para a sua obra, ele chama Moisés para ir no seu nome, buscar o seu povo e anunciar a Faraó a mensagem que Deus mesmo iria dar. De tal forma que o grande objetivo de Deus no Êxodo não é primariamente libertar o povo. O grande objetivo de Deus no Êxodo é fazer o seu nome conhecido. Por diversas vezes nós temos na narrativa do Êxodo Deus falando a Moisés que as coisas e as manifestações de sinais miraculosos são para que Deus mostre que as divindades egípcias nada são e Deus é soberano sobre todas elas. De tal forma que à medida que Moisés manifestava as maravilhas, os sinais, as obras poderosas por meio da ação de Deus sobre a sua vida, os povos não contemplavam primeiramente Moisés, mas as ações miraculosas de Moisés lançavam luz sobre a glória perfeita do grande Deus. Este é o plano de Deus. Nos Salmos, nós temos muitos convites de Deus mesmo para as pessoas virem adorar. No Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Olha só o próximo verso: anunciem entre as nações a glória de Deus, anunciem em todos os povos as maravilhas de Deus. Por que devemos fazer isso? Porque o Senhor é grande, o Senhor é digno de ser louvado, o Senhor Deus é Deus mais temível do que todos os outros deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura estão dentro do seu santuário. Veja que aqui neste Salmo, o Salmo 96, há um convite para a adoração, porque nós entendemos que a adoração, ela é algo que Deus requer de nós como participantes da missão de Deus. É muito comum nós percebermos pessoas, à medida que são expostas aos desafios e conhecem as necessidades, elas são movidas por um senso utilitarista e acabam que perdendo o principal que Deus requer delas. Deus não nos chamou, a mim e a você, primariamente para salvar os outros. Primariamente, o nosso chamado é um chamado para a adoração a esse Deus. De tal forma que a adoração precede, ou deveria preceder, todo o nosso esforço missionário. De forma que o meu relacionamento pessoal e íntimo com Deus, ele vai transbordar na minha ação missionária, na minha cooperação na missão de Deus. Porque no final das contas é Ele que está fazendo todas as coisas, é Ele quem está abençoando, é Ele quem está salvando o mundo, é Ele que envia o seu Filho Jesus Cristo para ir à cruz do Calvário, e lá na cruz do Calvário, então, Ele propicia os nossos pecados, Ele satisfaz a necessidade que o Deus Santo tinha por justiça, e agora, pelos seus méritos, pelos méritos de Cristo, nós recebemos então a imputação do perdão dos nossos pecados. De tal forma que a nós muito pouco se atribui, se não apenas crer nessa obra mediante a ação do Espírito. Mas no final das contas, é Deus quem cria o mundo. No final das contas, é Deus quem envia o seu Filho. É o Filho que vai à cruz do Calvário em obediência ao Pai. Então, é o Filho que paga o preço pelos nossos pecados, que ressurge, e é o Espírito Santo quem testifica a vitalidade, a veracidade, que confirma essa obra internamente em nossos corações. De tal forma que a Trindade está se movendo de forma perfeita na obra da salvação e, sobretudo, também está se movendo de forma perfeita na missão de Deus.
porque a Trindade caminha nessa unidade de propósito, o Pai trazendo glória para o Filho, trazendo glória para o Pai, o Espírito trazendo glória para o Filho, que por sua vez traz para o Pai, e no final das contas, nessa harmonia perfeita, todos estão sendo glorificados. À medida então que Deus derrama a sua glória por meio da sua bondade, o povo de Deus, ele acaba recebendo alegria. Então Deus convida para que todos os povos venham se alegrar na sua presença, venham exultar na sua presença, e não há outro meio de fazer isso senão mediante a obra de Cristo Jesus. Portanto, a missão ela é de Deus, certo? Nós poderíamos ainda considerar o Deus em missão comissionando a igreja, porque o movimento acontece da seguinte maneira: o Pai envia o Filho envia o Espírito, e o Espírito envia a igreja, então, para anunciar a mensagem do Evangelho a todos os povos. Então, dentro dessa perspectiva que nós estamos estudando, nós temos então a missão do Deus triuno. Veja, as obras da Trindade, elas não podem ser divididas. Mesmo que nós possamos atribuir a certas pessoas alguma obra específica, o Deus triuno, ele age de uma perspectiva mais completa. Então, dentro dessa perspectiva que nós estamos trabalhando, o Deus o Pai, ele está criando o mundo, né, estabelecendo o palco da obra missionária, mas não somente criando, ele está mantendo o mundo, segundo o conselho da sua vontade. Nós também vemos que Deus o Pai, ele é o Senhor da história e do mundo, e tudo faz como lhe agrada. Ele é o arquiteto, ele é o executor do plano da salvação. E ele também é aquele que está conduzindo toda a história de tal forma que ela possa, né, como diz o pastor Tiago Albuquerque, unindo as duas pontas da eternidade e fazendo todas as coisas que possam convergir em Cristo Jesus, para que então a nova criação possa vir, e então ele será tudo para todos. As obras do Filho, ela de alguma forma é o centro da missão de Deus entre a criação e a consumação. Ele é a revelação em pessoa do Deus vivo. Como nós vimos, ele é a imagem, em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, as obras de Cristo, elas têm a função de revelar o Pai para a humanidade, de fazer a vontade de Deus, de cumprir a justiça e satisfazer a necessidade. Cristo veio para trazer o reino de Deus aos homens. Cristo veio anunciar o Evangelho, curar pessoas. Cristo veio servir pessoas. Cristo veio procurar e salvar o que estava perdido. Veio dar vida eterna às pessoas. Veio dar vida. Veio salvar o mundo. Veio reconciliar o mundo todo com Deus, juntar, redimir, dar acesso a Deus, veio interceder, veio ser advogado, veio escolher, veio preparar e veio enviar os discípulos, veio enviar o Espírito Santo. Ele é Senhor, né, sobre todos os poderes. Ele veio destruir as obras do diabo e veio também se apresentar para a gente como fonte de verdade e de sabedoria. O Espírito Santo, então, ele veio ao mundo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, veio trazer testificar a nossa filiação em Deus, veio ser o selo, a certeza da nossa salvação, o penhor da nossa herança, o espírito de reconciliação e unidade. Então ele veio recordar e ensinar as palavras de Cristo, orar e nos ajudar, e como diz lá em João capítulo 16, versículo 14, ele também veio glorificar o nome de Deus. Então, queridos, o método de Deus é aquilo que nós temos chamados de plano da salvação. Ele cria, depois nós temos a queda, depois nós temos a redenção e por fim nós temos o julgamento. Então, a consumação de toda a história. Tá? Então, de alguma forma, Deus está se movendo desta maneira. Como diz então a grande comissão,
de Mateus 28, versículo 18 ao 20, Jesus aparecendo aos discípulos disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja que a autoridade que Jesus envia à igreja, que envia os seus discípulos, é a autoridade que a ele foi dada pelo Pai. Autoridade essa que o Pai adquiriu por ser digno e ser o Criador de toda a realidade. É nessa autoridade, baseado nesse poder, que Jesus envia a sua igreja a todas as nações. Então, nós não somos, irmãos, enviados, como co-participantes da missão de Deus, não somos enviados a um grupo específico. Deus precisa ser adorado em todas as etnias. Portanto, Jesus nos enviou para anunciar, para fazer discípulos de todas as nações. De tal forma que nós não podemos estar contentes e satisfeitos somente com a nossa atuação regionalista, bairrista, nacionalista. Nós precisamos desenvolver uma perspectiva de olhar para o mundo mais universal. E o que é que nós, como participantes da missão de Deus, precisamos fazer? Fazer discípulos. Como é que nós fazemos discípulos? O próprio texto quem responde: batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar todas as coisas que ele, o Cristo Jesus, nos ensinou. E aí, parece que nas entrelinhas, Jesus Cristo nos oferece uma palavra de consolação. À medida que nós nos engajamos no ministério de missões, de fazer discípulos, de servir ao Cordeiro de Deus, parece que nosso coração, de alguma forma, ele pode ficar desencorajado, um pouco quebrado. E para esses dias, nós temos a certeza de que Jesus, o Filho de Deus, estará conosco todos os dias, mesmo nos dias de tristeza, de desânimo e de desencorajamento. É interessante que, ao estudar a missão de Deus, você perceba que Deus não está lhe chamando por uma necessidade. Deus está lhe chamando para participar da missão dele, ser um cooperador com um coração grato. Não porque há necessidade, não porque precisa, não por obrigação, nem por constrangimento. O chamado de Deus para mim e para você participarmos da missão dele é por gratidão ao que ele fez. Porque no final das contas a obra será consumada, ele mesmo irá garantir. No entanto, a nós cabe a oportunidade, o prazer e o privilégio de alegrarmos o seu nome mediante o anúncio do Evangelho em todos os povos. Escrevendo ao servo sofredor, o profeta Isaías falando do servo sofredor, ele disse que ao final de todo o trabalho, ele verá o fruto do seu labor pesado, e a sua alma ficará satisfeita. A sua alma ficará, ela se regozijará. Qual o fruto desse trabalho? O fruto desse trabalho são as pessoas que ouvem a pregação do Evangelho e, pela ação do Espírito, então recebem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agora a pergunta que eu quero fazer para você é a pergunta que Paulo faz aos Romanos no capítulo 10. Como eles ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Por isso que está escrito: conformados são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Deus lhe abençoe e lhe dê graça para ser um pregador e um cooperador da missão de Deus. A gente só tem uma vida, ela vai passar. Só o que faz para Cristo é que fica. Deus abençoe.